Você eventualmente se sente desencorajado? Você sabe como vencer o desencorajamento? Quer aprender? Então fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar você. Se você ainda não tem o seu devocional diário sobre o Evangelho da graça, o amor de Deus, paz, fé, reconexão com o Pai, você pode adquirir para você, para dar de presente, através do link que aparece na descrição aqui desse vídeo. Se você clicar, adquirir, vai chegar no conforto aí da sua casa, tá bom? No final, vou orar por você, pela sua família. Fique comigo. Mas antes, lembre-se de se inscrever. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, clique aqui embaixo, se inscrever. Acione aí as notificações. E se você pode, vem fazer parte comigo do Clube do Assinante. Você vai ter acesso a mais de 1.500 conteúdos exclusivos e você vai ser um parceiro do Evangelho, porque também toda a arrecadação nós temos reinvestido para fazer o Evangelho chegar mais longe. Você sabe, um dos ataques mais terríveis do inimigo na nossa vida é para produzir em nós desencorajamento, depressão, tristeza. Todos nós enfrentamos isso. Todos nós. Muitos de nós estamos esperando frutos, resultados em alguma área da nossa vida. E muitas vezes não entendemos por que está demorando tanto. E isso nos desanima. Isso produz em nós um grande desencorajamento. E eu compreendo perfeitamente, porque todos nós passamos por isso. É muito difícil ver tantas coisas incríveis acontecendo com alguém ao nosso lado, um amigo, um parente, mas não conosco. É nessa hora que começam, às vezes, os questionamentos. Talvez você comece a pensar, meu Deus, quando que vai ser minha vez? Quando que Deus vai me abençoar? Será que Deus se esqueceu de mim? Esse tipo de pensamento é muito perigoso, porque se ele prevalecer, ele pode nos levar a uma amargura de coração. E a incredulidade, a perder a fé. A verdade, porém, apesar de você ainda não estar vendo o que gostaria, é que Deus te ama profundamente. Ele nos ama profundamente. A Bíblia diz que Ele sabe, inclusive, quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ou seja, se Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, muito mais ainda, Ele sabe exatamente o que você está desejando e aonde Ele quer te levar. Ele conhece você e o seu coração. E mesmo que você esteja tomado de pensamentos de incredulidade, mesmo que você esteja tomado de desencorajamento, isso não afeta o amor dele por você. Isso não faz ele desistir de você. Veja, foi exatamente essa situação que um homem de Deus na Bíblia, chamado Elias, um profeta, enfrentou. A Bíblia conta a história de Elias. Nos dias de Elias, o rei era Acabe, a sua mulher era uma mulher terrível, chamava-se Jezabel. Acabe era um tipo de gente, de homem, que não estava nem aí se o povo de Deus adorava a Deus ou a Baal. Tanto faz para ele, um outro Deus. Ele era completamente indiferente às coisas espirituais. Ele só estava focado no seu próprio conforto, no seu próprio prazer, na sua própria vida. Mas a mulher dele não. Jezabel era uma mulher maligna, terrivelmente. Ela estava focada em oferecer adoração para outro Deus, que era Baal, lá em Israel. E a Bíblia fala que ela matou muitos homens de Deus, muitos profetas. Foi num ambiente assim, de completa apostasia, de idolatria no meio da nação, que aparece em cena um homem de Deus chamado Elias. A Bíblia diz aqui, em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos. Segundo a minha palavra, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui,
vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão, ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. E depois o texto continua, do verso 10 ao 18, e no 18:1, já do capítulo 18, acontece o desafio do Monte Carmelo, onde ele desafia os profetas de Baal para ver quem ia fazer chover. E depois ele ora pela chuva, e Deus fala para Elias que ia chover, e então ele vai orar intensamente. Esse é o quadro que está ali. Quando a gente olha esse contexto e essa situação, a gente vai perceber como que Elias lida com essa questão que ele estava sofrendo e como que Deus faz na vida dele e que vai fazer na sua. Elias, ele era um homem que tinha um senso muito forte da presença de Deus. Por isso é que o texto começa dizendo, ele declarando, que estava diante da face do Senhor. Mesmo diante dos reis, ele fala: o Senhor cuja face estou, presença na face, é que ele declara. Então ele tinha uma consciência que ele vivia na presença de Deus. Essa é a primeira coisa que você precisa ter para vencer o desânimo. A consciência de que você vive na presença de Deus. Deus está na sua vida. Você está vivendo constantemente na presença dele. Essa santa consciência é fundamental. Aí a Bíblia fala que o Senhor diz para ele que ordenou aos corvos que ali sustentassem ele. Interessante essa palavra, ali. O que eu quero te dizer? Não se desanime, porque sempre que houver um ali, significa que tem um lugar designado por Deus, onde Deus vai trazer o suprimento e o socorro que você vai estar precisando. E sempre há um ali de Deus na sua casa. Sempre há um ali de Deus para aqueles que têm consciência de que estão vivendo na presença dele. Você precisa todo o tempo lembrar disso. Eu estou na presença de Deus. Pastor, mas eu não estou orando o tempo todo. Sim, mas não muda o fato. Uma vez que você nasceu de novo, que você creu em Jesus, você está na presença constante de Deus. E sempre que você está nessa presença, haverá um ali de Deus. E naquele ali, em algum momento, você vai ver o suprimento que você precisa. Lembre-se sempre disso. Se você está no lugar designado, ali haverá a provisão. Pastor, como que eu vou saber que eu estou no lugar designado? A paz estará continuamente no seu coração. E a alegria. E de alguma maneira você saberá. Você não vai estar... o lugar que Deus tem para nós nunca tira a nossa paz. Deus não põe a paz, Ele não tira a paz. A paz é permanente naqueles que creem. Mas se você está num lugar sem paz, esse lugar não é o lugar de Deus para você. Então é muito importante que através dessa paz espiritual, você tenha consciência de estar sempre no lugar certo, designado por Deus. Mas é necessário dizer alguma coisa. A Bíblia relata que Elias estava no lugar que Deus tinha para ele. Por isso tinha comida e tinha um rio fluindo. Mas a Bíblia fala que num determinado momento o rio secou. Então, o lugar designado por Deus na nossa vida, onde tem suprimento, nem sempre é para toda a vida. Essa é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Não é porque Deus me colocou aqui num lugar e por isso tem suprimento, que eu devo ficar aqui por toda a vida, porque às vezes vai secar aquela fonte e Deus vai mandar eu avançar. O riacho às vezes vai secar. Isso não significa que aquele lugar onde o suprimento secou não era o designado por Deus para você. E nem significa que foi o diabo que secou as águas. Não foi.
dizer algo para você, com todo amor e carinho. Quando Deus tem uma direção nova para nós, entenda, às vezes ele vai secar a fonte. Ele vai cortar a fonte ali, porque senão a gente não vai para o próximo passo. Senão a gente não vai prosseguir para onde ele quer nos levar. A Bíblia fala que no final de 3 anos, o Senhor manda que Elias se apresente ao rei Acabe. Por que Deus manda o profeta se apresentar diante do rei? É porque ele fala isso porque se Deus fizesse chover sem avisar o rei que foi ele, então os profetas de Baal diriam que eles tinham feito chover e não Deus. Então Deus anuncia antes. E aí o homem de Deus vai até ele e ele deveria dizer: foi pela minha palavra, da parte de Deus, que veio a seca. E agora vai ser pela minha palavra, da parte de Deus, que virá a chuva. Para que quando vier a bênção, fique sabendo que foi Deus que fez. É muito importante que nós tenhamos uma posição de proclamar em fé o que Deus vai fazer na nossa vida, para que quando vier o favor de Deus e o milagre, sua família e todos aqueles que estão olhando saibam que foi Deus que fez. Não foi o homem, não foi o diabo. Elias está, por sua vez, profetizando debaixo da nova aliança. Porque chover é bênção. Então é uma proclamação da nova aliança, que é sempre positivo. A profecia na nova aliança é sempre positiva, não é mais punitiva. Por isso ele nem precisava orar, ele simplesmente proclamou. E é então que Elias ele faz um desafio dos deuses ali no Monte Carmelo. Ele convoca 400 profetas de Baal e os 450 do poste ídolo Astarote. O desafio era claro. Ele disse para os profetas de Baal que iriam orar para que caísse fogo do céu. E depois Elias faria o mesmo. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. E depois isso vai acontecer. Mas vamos ficar por aqui agora. O que eu quero te dizer, você está passando por um desencorajamento? Primeiro lugar, tenha consciência que você está na presença de Deus. A Bíblia fala que o amor de Deus é provado pela morte dele na cruz. Deus disse que ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, quando nós ainda éramos pecadores, muito mais agora, sendo nós filhos, fomos reconciliados com Deus e somos amados. Deus nunca disse, porque eu te amo, você não vai ter luta, problema, ou porque eu te amo, nunca vai demorar a resposta do que você precisa. Não. A bênção ou a ausência dela não é prova do amor. O amor está provado na cruz, ponto. Você precisa ter convicção disso. Deus me ama. Não estou vendo, não sei porque ainda não aconteceu, mas eu sei que sou perdoado, amado e estou na presença do Pai. Segundo lugar, certifique-se que você está no lugar que Deus tem para você. Não, aqui é meu lugar, eu tenho paz no meu coração. Eu sofro pelo problema que eu estou passando. No entanto, estou em paz de saber que este é o lugar. E o lugar principal é que eu estou em Cristo. Esse é o principal lugar. Às vezes está achando que eu estou falando de endereço geográfico. Não. Você está num lugar que é Cristo. Ele é uma pessoa que você está nele. Claro que Deus pode te mover de lugar. Às vezes você está num ambiente de igreja totalmente legalista, condenatório, cobranças, fora do evangelho, e você perdeu a paz, vá para um lugar onde o evangelho puro da graça está pregando e deixa o Espírito te guiar. Isso também é verdadeiro. Mas uma vez que eu sei que eu estou no lugar de Deus, então eu vou me manter naquela posição. E aquilo vai me levar ao último ponto. A fé por crer que chegou a hora da chuva. Vai chover. Deus vai mandar a chuva. A bênção virá. E aí você precisa fazer como Elias. Você precisa proclamar que a bênção vai vir sobre a sua vida e a sua casa. Essa posição vai tirar você desse ambiente de desencorajamento, vai te colocar numa posição de fé e vai trazer o milagre na sua vida. Vamos fazer isso agora? Vamos orar nessa posição? Vou orar por você, mas antes quero te fazer um pedido. Por favor, assim que eu terminar essa live, eu vou salvá-la.
essa mensagem, né, vai ficar aqui. Pega o link, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, envia para alguém que está precisando ouvir, que está desencorajado, convida ele para vir fazer o devocional conosco todos os dias, me ajude. E se você pode se associar comigo, seja um parceiro do Evangelho. Quando você assina a minha plataforma, o meu canal, seja um assinante, a partir de R$ 7,90 por mês, até outros pacotes, você está me ajudando, porque eu uso esse recurso para impulsionar a pregação. Mas você também vai ter acesso a mais de 1.500 conteúdos exclusivos do Evangelho, tá bom? Vamos orar? Pai, nós nos posicionamos com a consciência de que estamos na Tua presença todo o tempo, porque o Teu Espírito está em nós. Sabemos que somos amados, somos favorecidos. E por isso nós podemos rejeitar o espírito do desânimo, do desencorajamento. Cremos que nós estamos em Cristo e essa é a nossa posição certa. Por isso podemos crer que o Senhor está para mandar a sua bênção, a sua chuva sobre nós. E o suprimento é completo. Ó Deus, se o suprimento secou, o Senhor guie os meus irmãos para o próximo passo, para que eles vejam o Teu favor na vida deles. Eu os abençoo e oro para que eles sejam renovados no Senhor hoje, na força do Seu poder. Que o desânimo cesse ao lembrar, ao momento que eles se lembrem que são amados e que estão no Senhor e por isso a chuva da Tua bênção está vindo sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique no lugar certo, fique em Cristo, creia nessa bênção, fique na presença dEle e saia vencedor, no nome de Jesus, desse desencorajamento.